Nossa reflexão, então, essa noite vai nos trazer reflexões a partir do livro de Ruth, para junto com o Evangelho fazermos a ponte que vai nos ajudar a compreender essa coisa tão bonita que é a amizade quando fortalecida, E fortalecendo os caminhos do amor. A amizade fortalece os caminhos do amor. Nós vamos começar com o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Ruth, após Juízes, não é isso, meninada? Ruth é um livro tão pequenininho que ele some. Livro de Ruth, então, Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 18. Nós vamos fazer essa leitura de forma que vamos fazê-la alternada, mas muito importante que acompanhemos a leitura e prestemos atenção numa continuidade. Vamos lá então. Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 18. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimelec, e da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Amalão e Miló. Essa família era de Judá, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para lá e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos. Se casaram com moças e amigas. O nome de uma delas era Orfa, e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali. Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe força por eles. Então ela se arrependeu para sair de Moabe com as suas irmãs. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: volte para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os meus filhos. o Senhor permita que vocês casem de novo, e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto. E disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderia ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque eu já estou muito velha para casar comigo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo de casar nessa noite, e chegasse a ter filhos. Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas.
O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar outra vez. Então Ló se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas justificou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como eu vi que estava mesmo resolvida com ela, não disse mais nada. Isso. É uma parte de uma linda história. E agora, queridos, lá no Evangelho de Marcos, convido aos irmãos e irmãs, que for possível, que se coloquem de pé para a leitura do Evangelho, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Marcos 12, de 28 até 34. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Oremos, queridos. Glorioso Deus e Pai, tua palavra está aberta, que ela neste momento, Senhor, se fixe nos nossos corações, por obra e graça do teu Espírito, Senhor. Que seja também o teu Espírito a nos conduzir na reflexão, no aprendizado, no crescimento e naquilo que tu queres para todos nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. E às vezes eu me pergunto se Jesus era bom de matemática. A pergunta que é feita para ele é: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus responde com 2 mandamentos e fala que este é o único mandamento. Então Jesus vai como que fazendo 2 coisas se transformarem em uma. Por quê?
Amar a Deus sobre todas as coisas era um ensinamento, sim. Amar ao próximo como a si mesmo era um ensinamento, sim. Só que quando Jesus, ao dar essa resposta, usa esses 2 mandamentos, ele se remonta a lá em Deuteronômio 6, aonde tem amar a Deus sobre todas as coisas. Ouve, Israel, amarás a Deus sobre todas as coisas, conforme a tua força, né? E por aí vai. E o amar ao próximo como a ti mesmo, ou a si mesmo, dependendo como vamos falar, já está num registro de Levítico. Ou seja, esses 2 mandamentos, até então, 2 mandamentos, só passaram a ser um mandamento na boca de Jesus. E foi a partir de Jesus que a gente também, cristãos, começamos a usar essa expressão. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos ver que nessa conversa aí de Jesus, algumas coisas novas são apresentadas. E uma delas é essa questão de fazer do mandamento ao próximo andar junto com o mandamento a Deus. Então, queridos, nós precisamos ver que Jesus apresenta uma novidade nesse momento, trazendo esses 2 mandamentos transformando isso num mandamento só. Então, nós vamos perceber que no texto do Evangelho de Marcos, vemos que Jesus, ao responder ao professor da lei sobre o mais importante mandamento, o faz lançando mão lá de Deuteronômio 6. Se nós abrirmos Deuteronômio 6, vai estar lá esse registro. Porém, aparece um dado novo. Subitamente, Jesus acrescenta uma citação do livro de Levítico. Lá em Levítico 19, versículo 18, quando trata das obrigações com o próximo, uma delas é essa: amar o próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, amar alguém como se fosse alguém da sua família. É um contexto também hebraico. Esse amar a si significa inserir essa pessoa dentro de si. Aonde que você insere alguém dentro de você de uma forma mais, vamos dizer assim, harmônica e mais real? Quando você o traz para dentro da sua família, não é assim? A nossa família é o menor ciclo onde a gente tem as nossas relações mais íntimas. Quando eu trago alguém para si, na tradição hebraica, era trazer alguém para ter o mesmo reconhecimento que eu tenho para com os da minha família. Então, isso é um dado também que nós precisamos ter, pensando em tudo que vamos falar daqui para frente. Então, Jesus conclui dizendo que não há outro mandamento mais importante do que esses 2. E aí, já agora, transformando em um só. Desta forma, a resposta de Jesus à pergunta do professor da lei reúne 2 mandamentos grandemente separados, ambos do conhecimento e das recomendações dos rabinos, em um só, agora intrinsecamente ligados. Não dá mais para falar esse daqui, não dá mais para falar de cá. Os 2 têm que estar juntos, né? E a gente acabou de cantar ali, né? Amar, como é que fala o refrão da música? Para nada pode a gente aproveitar, a prova de um é o outro. Como é que fala lá na hora de falar? Se refletir. Mas antes disso tem uma frase que é exatamente isso, que fala isso aqui. Meu Deus, fugiu agora aqui de mim. Quem tem a coletânea aí para abrir, para ajudar nós? Acabamos de cantar. Oh, meu Deus, mas vai chegar lá. Nós vamos chegar lá nele.
Não dá para dividir o amor a Deus e a quem está junto a nós. Oh, meu Deus, não dá para... Acabamos de cantar, né, gente? Acabamos de cantar, não dá para dividir o amor a Deus e a quem está junto a nós. É o que eu sempre falo das músicas. A música, quando ela tem teologia, você sabe que ela está ali trazendo teologia. Ela está trazendo teologia. Ela está dizendo isso aí, né? Não dá para ter amor a Deus e não amar a quem está junto a nós. Aprendemos isso com quem? Com Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. 2 que se transformou em 1. Então não podemos perder isso de vista. Então, uma vez que a pergunta do professor é por um mandamento, incluir um segundo mandamento na resposta significa que agora os 2, além de serem um, eles têm o mesmo grau de importância. Não dá amar a Deus e não amar quem está junto a nós. Então, dessa forma, Jesus, ao mesmo tempo que responde, apresenta uma afirmativa de relevante significado. O amor a Deus e o amor ao próximo são como 2 lados de uma mesma moeda. Tem que andar sempre junto. Então é interessante como essa dimensão do outro nos remete também a nós mesmos, né? E aí, então, amar o próximo como a si mesmo. Parece agora que já não são apenas 2 sentimentos intrinsecamente ligados, mas apareceu um terceiro. Então, amar a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Então, são uma tríade aí que é preciso que a gente reforce sempre quando pensamos no nosso viver, a nossa expressão de fé, as nossas condutas, né? Então, nessa dimensão do amor a si próprio, aí sim, é importante destacarmos que todo ato de amor ao próximo não somente afeta quem recebe, mas também afeta quem realiza. Todos nós sabemos disso, né? Quando dedicamos efetivamente, por amor, alguma coisa a alguém, afeta tanto a nós, a quem recebe, quanto também a nós que damos. Então são inúmeros os depoimentos de pessoas que se dizem transformadas por terem sido capazes, né, de superar medo, preconceito, ter permitido uma aproximação de pessoas depois de sentir essa relação efetivamente de que há alguém que por ela olha com afeto, com respeito, né? Dessa forma, então, a citação do Levítico, ame o seu próximo como a si mesmo, também aponta para uma forma hebraica de falar que estabelece uma equação, si mesmo, sua família. Então, amar a si mesmo, inserir essa pessoa também como se fosse da sua família. Então, amar alguém como a nós mesmos quer também dizer amá-lo como se fosse da nossa família, como um dos nossos. As palavras de Jesus, amar como a si mesmo, chega também como um chamado ao povo judeu. Por quê? Um povo nacionalista, para que esse povo também possa acolher o estrangeiro como se pertencesse à sua casa, com a mesma intensidade. Ou seja, nessa simples fala de Jesus, ele quer derrubar essa visão nacionalista de um povo escolhido, mas que possa amar também aqueles que não fazem parte do povo. Ou seja, amar o estrangeiro. E é aí que nós vamos chegar aonde? No livro de Ruth. Esse amor ao estrangeiro. Nesse contexto de que lá no livro de Ruth, que a nosso calendário litúrgico separa para esse domingo, está lá a leitura que nós fizemos, né?
O livro de Ruth, então, traz para nós uma narrativa bastante edificante, que traduz um termo atual bastante lembrado e reforçado para falar das relações entre as mulheres. Nós vimos ali o contexto de 3 mulheres, né? E que houve um momento em que essas mulheres precisaram se apoiar. Hoje, quando nós usamos esse termo, mulheres que se apoiam, mulheres, qual é o termo? O refrão tá bom, gostei. Sororidade. É isso aqui. A relação Noemi e Ruth foi exatamente uma relação de sororidade. Por quê? Essa relação, a sororidade, se refere ao apoio e o acolhimento empático entre mulheres. E o livro de Ruth nada mais temos do que destacar uma bela história de amizade e apoio mútuo vivenciada por Ruth e sua sogra Noemi. O discorrer do livro todo, 4 capítulos apenas, vai falar a respeito disso. Mas também a narrativa do livro de Ruth nos convida a refletir as relações frente ao trato para com os estrangeiros, as mulheres e as viúvas, entre o que está prescrito na lei e o que verdadeiramente emana da vontade de Deus. É uma narrativa que nos dá um belo testemunho de que a lei é para estar sempre a serviço da vida. Foi o que nós vimos hoje na nossa escola dominical. A lei sempre a serviço da vida. Então nós vimos que o livro de Ruth inicia mostrando que a vida não estava fácil lá para a população de Judá, que gerou a necessidade do casal Noemi, Elimeleque, junto com seus 2 filhos, irem procurar um país diferente para melhores oportunidades de vida. Vamos então para um outro país. Essa família então deixa sua casa, deixa o povoado de Efrata, que fica lá próximo a Belém, e sai em busca de melhores condições numa outra região, num outro país chamado Moabe. Hoje, essa questão dos refugiados é notória para nós, né? Quantos estão precisando sair do seu país em busca de condições melhores para viver? Essa foi a realidade de Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos. Foram parar lá em Moabe. E, infelizmente, lá em Moabe, Elimeleque, marido de Noemi, morre. Os filhos de Noemi, os 2 filhos, se casam, era natural, estavam morando lá, vão se casar com mulheres também de outro país. Se casam e acontece de também esses 2 filhos de Noemi morrerem. Então agora, Noemi viúva e as suas 2 noras viúvas. 3 mulheres viúvas. O que fazer então? 3 mulheres viúvas numa sociedade altamente patriarcal, em que uma mulher sem um homem era reduzida a nada, né? O que fazer então? Ficam as 3 nessa luta. Um dia Noemi, sabendo que o Senhor tinha ajudado o seu povo com boas colheitas, ou seja, a situação lá em Israel já tinha melhorado, Noemi então propõe às suas noras que elas voltem com ela para então novamente a região de Efrata. E vão então essas 3 mulheres na direção de Efrata, retornando, mas no caminho Noemi ainda pondera se a melhor situação era realmente essas. Eu já estou velha, Noemi dizendo. A probabilidade de eu arranjar um marido é muito pouca. Mas vocês, aqui na terra de vocês, é muito mais fácil para vocês, 2 jovens, conseguirem
o marido. Pondera essa questão. Uma das noras acaba caindo, né, nessa ponderação que Noemi faz e acha que para ela melhor será voltar. Ela volta, mas acontece que Ruth prefere então seguir junto com Noemi. Então volta para Efrata, Ruth e Noemi, e vão então envoltas na situação dramática que elas estão. Orfa decide ficar, Ruth opta por seguir com Noemi, e seguiria então Ruth para viver com Noemi em Belém de Judá, na condição de mulher, viúva e estrangeira. O que reservaria essa decisão para Ruth? Tudo isso até aqui, queridos, para sempre nos lembrar dessa questão de que a situação de Ruth era essa situação: mulher, viúva e estrangeira. E como foi então que Ruth deu conta de dar a volta por cima nessa situação toda? Vocês só vão saber se lerem o livro todo. Por isso que eu faço aí um parêntese. Leiam quatro capítulos só, para ver como é que Ruth dá a volta por cima, né? Então leiam o capítulo, façam toda a leitura do livro de Ruth, para conhecer o desfecho final da história e toda a trajetória percorrida por Noemi e Ruth, até conseguirem serem plenamente integradas na comunidade. Venceram barreiras e ao final ainda Ruth foi agraciada com um filho que casou sim, Boaz, que era do povo de Noemi, mas por sua vez o filho de Ruth geneticamente não teria nenhuma vinculação com Noemi, mas é um livro que faz com que essa vinculação seja totalmente acolhida, porque o livro quer falar exatamente disso, de como que quando as pessoas vão se unindo, Deus vai agindo na vida das pessoas, e aí uma ajuda de cá, outra ajuda de lá, Noemi que ajuda Ruth, Ruth que ajuda Noemi, Ruth que ajuda Boaz, Boaz que ajuda Noemi. Vocês vão vendo uma grande rede, as mulheres junto com Noemi, e a gente vai vendo essa rede de amizade sendo construída no livro de Ruth. É uma história muito bonita. E aí, Ruth com Noemi, em nome dessa amizade entre elas e tantas outras pessoas ao em volta, vencem barreiras e conseguem serem plenamente integradas na comunidade, sendo agraciadas com o nascimento do filho de Ruth, Obed. Tudo sob a graça, cuidado e misericórdia de Deus. Esse reconhecimento da graça, do cuidado e da misericórdia de Deus, em vários momentos do livro é explicitado, mas ao final do livro, as mulheres que ali vão reconhecer essa integração de Ruth e Noemi ao povo, assim o fazem. Versículo 14 do capítulo 4. Louvado seja o Senhor que lhe deu um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale mais para você do que 7 filhos. Imagina isso aqui sendo colocado, é um testemunho de uma inserção plena daquelas mulheres, e Ruth sem a vinculação com aquele povo.
Então, é o acolhimento pleno da estrangeira, o acolhimento pleno e o reconhecimento pleno de que a bênção de Deus não está apenas sobre o povo de Israel. Aqui é que está a grande chave do livro de Ruth. Essa questão de que a bênção de Deus não se restringe ao povo de Israel. Já no Antigo Testamento, esta visão. E o livro, então, de Ruth foi guardado e transmitido por grupo de pessoas que estavam convictas de que Deus é o Senhor de todos os povos, de toda a criação, e não somente do restrito grupo de judeus e suas relações. Trata, portanto, da valorização da pessoa e não da raça. É a pessoa em primeiro plano, a vida em primeiro plano. Portanto, trata da valorização da pessoa e não da raça. É mais uma vez a vida sendo valorizada e o amor apresentado como premissa básica para que isso aconteça. Só amando ao próximo como a si mesmo, trazendo ele para a sua relação mais íntima, inserindo ele num contexto íntimo como se fosse da família. É isso que aconteceu com a vida de Ruth. É assim que Jesus pediu que acontecesse. Portanto, o cenário da história de Ruth e Noemi começa de forma negativa. Fome, semideserto, morte, amargura. Mas foi neste cenário que Deus fez nascer a esperança. A Bíblia, queridos, está permeada de outros cenários também dramáticos, onde Deus faz nascer a esperança. O próprio nascimento de Cristo foi um desses cenários. Portanto, o Redentor da humanidade, o próprio Cristo, também passou por esta situação. Numa pobre estrebaria, ele nasceu. E também o seu ministério teve início no deserto, lá na periferia de Judá. São em meio aos dramas da humanidade que podemos enxergar, atestar e afirmar a misericórdia de Deus, cuja proteção se estende a todos, mulheres, homens de todas as raças, de todas as nações, enfim, a proteção de um Deus que estende a todos, homens e mulheres, a proteção recompensando-os. A história de Ruth nos fortalece quando também nos faz lembrar que, apesar dos vários impedimentos que a vida por vezes nos impõe, é possível reconhecer que Deus está agindo no mundo por meio da ação de mulheres e homens de boa vontade, que querem se apoiar, que querem se fortalecer, que querem se amar, à semelhança de Noemi, Ruth e os demais personagens dessa linda história de comunhão que é o livro de Ruth. Possa o nosso Deus, o Deus de amor, nos fortalecer nos caminhos do amor. Estar presente hoje diante da mesa da Eucaristia, participar da ceia do Senhor, ser nela fortalecida, ser fortalecido na comunhão, é um forte indicativo de que queremos trilhar os caminhos do amor para fazer florescer a vida em plenitude, a vida que Jesus nos oferece. Estamos aqui hoje nos reconhecendo
como esses homens e mulheres de boa vontade que querem trilhar os caminhos do amor para que a vida possa florescer em nosso mundo. O Senhor Jesus conta com cada uma de nós, com cada um de nós, assim como Ruth contou com Noemi, Noemi contou com Ruth, Ruth contou com Boaz, Boaz contou com Noemi, fizeram uma grande rede de solidariedade para resgatar pessoas de uma situação de sofrimento para uma situação de inclusão. O livro de Ruth poderia ter esse título, Livro da Inclusão. E nós possamos também ser uma igreja que da inclusão possa reconhecer o amor de Deus agindo em todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.